Questão 8, que eu acho a mais trabalhosa desta lista de exercícios, tá? Julho de 2019 marcou o cinquentenário da chegada do homem à Lua, com a missão Apollo 11. As caminhadas dos astronautas em solo lunar, com seus demorados saltos, são imagens emblemáticas dessa aventura humana. A espectrometria de massas é uma técnica que pode ser usada na identificação de moléculas da atmosfera e do solo lunar, tá? A gente consegue ver o que tem lá sem ter que necessariamente ir lá, tá? A figura ao lado mostra a trajetória no plano do papel, então aqui a gente tem como se fosse um plano do papel mesmo, tá? De uma determinada molécula ionizada. Se a molécula é ionizada, significa que ela tem uma carga, ou positiva ou negativa. Nesse caso é uma carga positiva porque não tem sinal de menos. Então ele dá que aqui a carga é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então tá faltando um elétron aqui, então ele vai ter uma carga positiva. Que entra na região de campo magnético do espectrômetro, sombreada na figura. Então aqui a gente tem que a parte sombreada é onde está o espectrômetro. Esse espectrômetro tem um campo magnético, tá? Com velocidade de módulo 3,2 vezes 10 a 5 metros por segundo. Então ele tem velocidade, ele tem carga e essa velocidade é perpendicular ao campo magnético. Então o que eu vou ter aqui? Uma força magnética, tá? O campo magnético é uniforme e perpendicular ao plano do papel. Como indicado na figura aqui, né, o campo magnético está saindo, tá vendo? É uma bolinha com um círculo com uma bolinha dentro. Então ele está saindo do plano do papel. E tem módulo de 0,4 Tesla. Como ilustra a figura, na região de campo magnético A, a trajetória é circular de raio 36 centímetros. Lembra, se eu tenho uma partícula se movimentando no campo magnético, eu vou ter uma força que vai agir e essa partícula vai começar a fazer uma curva. Lembra que a gente viu no simulador, tá? Então, nessa região onde tem o campo magnético, a partícula carregada vai fazer uma curva. Vai andar como se estivesse andando, como se fosse fazer um círculo, tá? É que depois ela sai do campo magnético e deixa de fazer o círculo. E a força centrípeta é dada pela força magnética de Lorentz, cujo módulo vale F, que é a força, igual a Q vezes B vezes V. Né? Q vezes V vezes V. Então, ó, vamos recapitular tudo o que está acontecendo aqui. Tá? Vocês viram no ano passado um pouquinho sobre força centrípeta. Tá? Eu sei porque eu estou passando agora no primeiro ano. Tá? Força centrípeta sempre vai aparecer em movimentos circulares, que é a força que mantém o objeto que está em movimento circular, que mantém ele em movimento circular. Essa força sempre vai atrair para o centro da curva, sempre para o centro da circunferência, onde esse objeto está fazendo o movimento circular. Tá? Nesse caso, quem faz o papel da força centrípeta é a força magnética, porque é a força magnética que mantém a carga sempre no movimento de curva. Então, ó, eu até deixei aqui já a formulinha da força centrípeta, tá? Que é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, neste caso aqui, a força magnética e a força centrípeta são a mesma coisa, então elas têm a mesma intensidade, correto? Porque quem mantém a partícula em movimento circular é a força magnética. Que qualquer movimento circular, quem mantém a partícula em movimento circular vai ser chamada de força centrípeta. Tá? Então a gente vai fazer o quê? Igualar as duas. A gente vai falar que a força magnética, eu vou chamar de FB, porque o campo magnético é B, lembra? Vai ser igual à força centrípeta, que é FCP. Tá? Então aqui a formulinha da força magnética. A carga vezes a velocidade vezes o campo vai ser igual à força centrípeta, que é a massa, vezes a velocidade ao quadrado, vezes o raio. E vamos pegar os dados que o exercício já deu, tá? Ele já deu a carga, que a carga vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ele já deu a velocidade, que é 3,2 vezes 10 a 5 metros por segundo. Ele já deu o campo magnético, que é de 0,4 Tesla. Ele deu o raio da curvatura ali, que é 36 centímetros.
Só lembra o seguinte, eu sempre tenho que usar em qualquer medida de comprimento em metros, porque o sistema internacional usa a unidade padrão como o metro. Então aqui está em centímetro, vamos transformar em metro, que vai ser igual a 0,36 metros. Lembra, é só dividir por 100, certo? Como ele quer descobrir a massa, ele pergunta qual é a massa m da molécula. Vamos isolar a massa nessa equação aqui, tá? Vamos passar o R e o V para o outro lado. Então, passando ali, a gente vai ter Q vezes V vezes B. O raio que estava dividindo agora passa multiplicando. Eu subi um pouquinho. Aí. Então, agora ele vai multiplicar aqui. E a velocidade que estava multiplicando vai passar dividindo velocidade ao quadrado. Isso é igual a massa. Então, para eu descobrir a massa, é só fazer essa conta aqui, tá? Só que observe o seguinte, a gente tem velocidade em cima e embaixo, só que embaixo é ao quadrado. Ao quadrado significa que é V vezes V. Então, eu tenho aqui V vezes V. Isso é igual a massa. Eu posso cortar um V de cima com um V de baixo. Então, a massa vai ser igual a carga da partícula vezes o campo magnético vezes o raio dividido pela velocidade. Certo? A gente já tem todos esses valores, vamos substituir eles na equação que a gente chegou aqui. Carga, 1,6 vezes 10 a menos 19. Campo magnético, 0,4. Raio, 0,36. Tudo isso vai ser dividido pela velocidade, que é 3,2 vezes 10 a 5. Beleza, vamos fazer o que a gente sempre faz, que é ignorar, por enquanto, né, as notações científicas e multiplicar os números, tá? Aqui é uma conta mais demorada que não faz sentido a gente ficar multiplicando isso daqui no papel ou de cabeça. Vamos usar a calculadora, tá? 1,6 vezes 0,4 vezes 0,36 dividido por 3,2. A gente tem, então, 0,072. Era isso, né? Era isso. Tá. Aí, vamos analisar a notação científica. Aqui a gente tem 1 vezes 10 a menos 19. E aqui vezes 10 a 5. Tá? Se fosse multiplicação, era só somar os dois. Como é uma divisão, vai ser o de cima, que é menos 19, menos o de baixo, que é 5. Então, de 19 menos 5, a gente vai ter menos 24. Lembra, são duas dívidas aqui, os dois são menos. Então, é 0,072 vezes 10 a menos 24. Como é uma massa, vai ser em quilogramas. Tá? Só que deixar 0,072 é ruim, tá? A gente sempre tenta deixar, em notação científica, um número antes da vírgula, tá? Então vamos deixar como 7,2. Para chegar em 7,2, a gente andou duas casas com a vírgula para a direita, tá? O que significa que vamos diminuir, vamos tirar mais 2 do expoente ali. Então, menos 24 menos 2 vai dar menos 26. Então, vai ser 7,2 vezes 10 a menos 26 quilogramas. Beleza? Essa é a massa da nossa partícula. Tá? Essa questão é um pouco mais complicada e eu aconselho vocês a voltarem o vídeo e tirar qualquer dúvida que resta. E recapitulando o que a gente fez durante toda a resolução do exercício para entender bem o que foi feito aqui.